Bom, eu sou o professor Lino Roberto Ferreira, sou professor aposentado da Universidade Federal de Viçosa e atualmente professor da Agropós. Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre o efeito das condições climáticas na tecnologia de aplicação. Bom, a tecnologia de aplicação, né, como nós já vimos em outros, ela consiste em pegar o produto e colocar da maneira correta, com a menor perda possível no alvo desejado. Então, tecnologia de aplicação é usar toda a tecnologia para que a gente possa pegar um defensivo agrícola e colocá-lo no alvo ser desejado. Um dos fatores que mais influencia a condição de aplicação são as condições climáticas. Essas condições climáticas nós podemos elencar aí a temperatura, a umidade relativa, a velocidade do vento, né? Isso, toda vez que a gente faz uma pulverização, a gente tem que estar de olho, né, no tamanho da gota pulverizada, porque o tamanho da gota pulverizada, ele é muito sensível às condições de vento, temperatura, umidade relativa e inversão térmica. Então, qual é o melhor horário para aplicação? Não existe assim, de regra, um melhor horário para aplicação de todos os produtos. Tem produto que deve ser aplicado em condições, por exemplo, se for um produto de contato, ele precisa de uma maior cobertura do alvo. Para ter uma maior cobertura do alvo, eu preciso de menor tamanho de gotas ou um maior volume de aplicação. Como nós temos uma tendência de reduzir o volume de aplicação, então nós temos sempre usando um tamanho de gota menor. E esse tamanho de gota menor, ele é muito sensível às condições de vento, umidade relativa, e que vai dar o fenômeno chamado deriva. Essa deriva, ela causa um prejuízo por perda de produto e por contaminação das culturas vizinhas, além de problemas ambientais. Então, os problemas aí, primeira coisa, deriva. Como reduzir a deriva? A deriva, a gente reduz a deriva ajustando o tamanho de gotas. Você não vai deixar de fazer uma pulverização porque as condições não estão muito favoráveis, mas você tem condição de... Tem fatores na pulverização que são fatores ajustáveis e tem fatores que não são ajustáveis. Os fatores não ajustáveis estão, entre eles, as condições climáticas. Você não muda temperatura, você não muda vento, você não muda inversão térmica. Então, para trabalhar nessas condições, eu preciso ajustar a minha máquina. Ou seja, eu preciso ajustar o horário de aplicação, ajustar o tamanho de gotas, né? E para poder fazer uma aplicação correta. Como que fica a situação de uma aplicação hoje com a evolução da tecnologia de aplicação? Então, hoje a gente tem algumas ferramentas que podem auxiliar a gente a reduzir esse efeito das condições climáticas. A primeira condição são os adjuvantes. Você tem adjuvantes que são redutores de deriva. Então, você usando esse adjuvante corretamente, você pode reduzir o problema da deriva. Só que esses adjuvantes, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem adjuvantes e adjuvantes. Tem aqueles que são devidamente de uma qualidade que entregam aquilo que está prometido, tem outros que não são tão eficientes. Mas hoje, por exemplo, numa pulverização com drone, onde se aplica um volume de calda em torno de 10 litros por hectare, 10 a 15 litros de calda por hectare, você não consegue fazer uma aplicação a baixo volume se você não tiver um bom produto antideriva. Então, uma outra coisa importante é a questão do horário de aplicação. Bom, vou falar no caso de herbicidas, que é onde eu trabalho mais, que é no caso de manejo de planta daninha. Por exemplo, o glifosato pode ser aplicado à noite? É uma pergunta que muita gente faz para mim. Bom, o efeito do glifosato à noite, ele é bastante limitado. Então, o glifosato ele deve ser aplicado durante o dia e não deve, por exemplo, se eu aplicar o glifosato 8 horas da noite ou meia-noite, ele vai funcionar, mas vai precisar de uma dose muito maior. Se eu trabalhar com ele, por exemplo,
4 horas da manhã, 5 horas da manhã, que já está amanhecendo, aí o glifosato vai ter um efeito bem maior, bem mais positivo. No caso do glufosinato de amônio, que dentro de um dos produtos comerciais estaria o Finale, a aplicação tem que ser em dias ensolarados. Não posso aplicar à noite, nem aplicar em dias nublados. Vai ter um efeito menor. Isso porque está relacionado ao mecanismo de ação do produto. Por exemplo, já o D4, se eu fizer uma aplicação noturna, já vai dar uma aplicação, vai ter um efeito melhor. Então, cada produto, vamos supor, tem os horários melhores. Por exemplo, se você vai trabalhar com um determinado inseticida, que ele precisa que o inseto esteja se movimentando para poder fazer o controle, eu tenho que olhar qual horário do dia ou da noite que esse inseto está em maior movimento para que ele seja atingido na aplicação. Então, isso depende muito de cada produto, né? Mas de todos os horários que eu for aplicar, eu tenho que ficar muito atento ao problema da deriva. Eu tenho que fazer uma aplicação com um tamanho de gota tal que me permita que esse produto chegue no alvo com o mínimo de deriva possível, para que eu tenha menos perda e menos contaminação ambiental. A aplicação de defensivo, ela muitas vezes ela não é levada a sério quanto deveria. Muitas vezes a gente pensa que pegar 3 ou 4 produtos, colocar todos num tanque de uma vez e fazer uma mistura e aplicar de uma única vez, eu estou ganhando tempo e dinheiro. Na maioria das vezes eu estou perdendo dinheiro, porque quando esses produtos entram no tanque, eles formam um outro composto químico, que desses 4, 5 produtos que estão lá, eu acabo perdendo 2 ou 3, um atrapalhando o outro. Isso é um erro muito comum. Outro erro muito comum é você pulverizar, usar um pulverizador e não lavar o pulverizador logo após o uso, porque esse produto pode ficar retido no tanque e no outro dia usar um produto que tem um solvente bastante forte. Esse solvente vai dissolver o produto que ficou retido e vai dar intoxicação na cultura seguinte. E o erro mais comum de todos é não fazer uma calibração correta e não usar as pontas de pulverização novas. Às vezes a gente quer economizar na ponta de pulverização e acaba fazendo um erro incrível, porque a ponta de pulverização custa menos de 0,5% do custo total com defensivo. E ela pode fazer o cara levar um prejuízo muito grande, além de um consumo exagerado de produto, não controle do problema que ele quer fazer o controle. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida aí sobre ponta de pulverização, né, na Agropós, no site da Agropós, nós temos um vídeo especial sobre ponta de pulverização. Então, se vocês gostaram, vocês avaliem aí, clique aí para avaliar o vídeo. E nós estamos aqui na Agropós à disposição para tirar dúvida de vocês. Até o próximo vídeo aí.